Olá, meu nome é Suzana Alves, eu sou aluna do 8º período de Licenciatura de Geografia da UERJ pelo consórcio CEDERJ. Essa videoaula está sendo apresentada como avaliação da disciplina Estágio 4. Vamos a ela? Para a gente começar a falar dos problemas ambientais que nós temos hoje em dia, nós devemos pegar lá do iniciozinho, quando o homem ainda vivia em função da natureza, do lugar onde ele habitava. O homem sempre procurou se adaptar à natureza, ele era tido como um ser que sofria as ações naturais. Então, para sobreviver, ele procurava sempre lugares onde ele conseguia recursos para conseguir se manter e se desenvolver. A partir do momento que acabavam os recursos naqueles lugares, ele tinha que buscar outro lugar, outras fontes, para que ele conseguisse manter sua sobrevivência. Nessa época, o homem era nômade, ele não se fixava em lugar nenhum. Com o tempo, para suprir suas necessidades, o homem começou a criar técnicas diferentes, como descobriu que o fogo espantava os animais, descobriu que conseguia plantar os alimentos em um determinado lugar, conseguia criar, domesticar alguns animais para servir a ele. Se morasse mais perto da água, tinha mais facilidade de poder utilizar esse recurso. E com isso o homem começou a se fixar em um lugar, tornando-se sedentário. E nisso começaram a se juntar mais e mais pessoas, criando verdadeiras comunidades. Com o desenvolvimento dessas técnicas, o homem se fixando em um único lugar e com o aumento do número de pessoas também habitando esse lugar, por ser possível a sobrevivência ali, o homem acabou desenvolvendo mais e mais as suas técnicas e para isso ele precisava explorar mais e mais os recursos naturais, como madeira, plantas, os vegetais, água, os animais. E como isso era de acordo com a demanda do homem, a natureza, que tem o tempo próprio dela, conseguia suprir isso tranquilamente. Só que o homem estava exigindo cada vez mais aceleração nos seus recursos, nos recursos que ele precisava. E aí começou a exigir cada vez mais da natureza, desenvolver mais as suas técnicas. Só que o tempo de recuperação da natureza e o tempo de desenvolvimento das técnicas do homem não é o mesmo. O homem desenvolve muito mais rápido do que a natureza. Por exemplo, o homem come uma comida hoje, amanhã ele já quer outra. A natureza, para essa mesma área, para plantar, produzir essa comida que o homem necessita, ela demora meses. Então, daí você já tira o exemplo, que o tempo do homem não é o mesmo do da natureza. E aí, com a evolução das técnicas, com o aumento da demanda, com o aumento da exploração, o homem começou a sair desse meio que ele fabricava tudo manualmente, da manufatura, para as fábricas, para a produção em série. Essa produção em série precisou ser aumentada mais ainda ao longo do tempo e foram criadas as fábricas, as indústrias. E aí chegamos na Revolução Industrial. A Revolução Industrial foi o grande ponto da destruição, vamos dizer assim, do prejuízo para o meio ambiente. Porque a Revolução Industrial propunha produzir os gêneros necessários ao homem em tempo recorde, muito mais rápido do que a natureza tinha para se recuperar, da exploração que o homem fazia com ela. Porque para produzir alguns gêneros de necessidade humana, o homem tinha que explorar os recursos naturais, que são a água, a madeira, vegetais, para consumo do homem. Só que o homem consome rápido demais e a natureza não acompanha esse ritmo. Então, começou a ter problemas de escassez de matérias-primas em alguns lugares
Aí o homem ia explorar outras áreas, aí começava a ter escassez de matérias-primas naquelas áreas, e o homem deixava aquela área que já tinha sido completamente devastada, abandonada, para explorar outros. E nisso foi se prolongando essa situação ao redor do mundo, como se os homens fossem gafanhotos. Sem esquecer do fato de que aonde tem indústria, começa a indústria, tirando as matérias-primas, a indústria precisa de funcionários, precisa de mão de obra. E as pessoas precisam de emprego, precisam de sustento. Então, aonde tem indústria, tem aglomeração, as pessoas começam a se fixar perto da indústria em busca de trabalhos, em busca de sustento. Começa a ter urbanização, porque as pessoas precisam de uma infraestrutura, né? Precisam de escolas, precisam de ruas, precisam de comércio, de rodovias, de hospitais para sobreviver. E essas indústrias também, no trabalho delas, elas produzem uma poluição muito grande. Essa urbanização, essa industrialização toda, causa um grande impacto ambiental. O impacto ambiental é justamente o reflexo das transformações que o homem causa quando ele transforma a natureza. Pode ser tanto positivo quanto negativo, porque dependendo das condições naturais de um lugar, algumas coisas que vão beneficiar o homem naquele momento são os aspectos positivos. Algumas mudanças antrópicas que o homem faz é um aspecto positivo. Agora, nem sempre isso acontece. E a nossa aula se refere justamente a esses pontos, que é o ponto principal que as indústrias mais produzem: poluição. Então, nós vamos falar dos 5 principais problemas do meio ambiente, que é a poluição atmosférica, a poluição dos solos, poluição das águas, a extinção de biomas e o crescimento urbano desordenado. Vamos começar pela poluição atmosférica. A poluição atmosférica se refere justamente aos gases nocivos à natureza e à saúde do homem, emitido por fábricas, pelos canos de descarga de carros e demais gases poluentes que trazem uma grande quantidade de monóxido, dióxido de carbono, enxofre, que acabam indo diretamente para a nossa atmosfera. As consequências delas no homem são problemas de saúde, principalmente respiratórios, e para o meio ambiente são as chuvas ácidas, são o buraco na camada de ozônio, o efeito estufa, e tem a poluição dos solos. A poluição dos solos é referente ao uso de pesticidas para agricultura agricultura extensiva, né, de grande porte, que eles usam produtos agrotóxicos para evitar que pragas contaminem suas colheitas e que produzam os gêneros alimentícios mais rápido, né? E só que são produtos tóxicos. Esses produtos que eles usam podem se filtrar na terra, contaminando o solo, contaminando o lençol freático, que é justamente a fonte de água que é gerada no subsolo. E isso acaba contaminando também as águas. Contaminando as águas, o solo acaba tendo menor umidade, as pessoas não podem utilizar também, né, para beber, se banhar, faz mal para a saúde dos animais também. E também, ligado à agricultura, também tem as queimadas, tem os desmatamentos, justamente para abrir espaço para plantio, para pecuária, para crescimento de cidades, na implantação de indústrias, construções de casas, rodovias. E com isso tudo, acaba deixando o solo menos denso, o solo mais poroso, mais sujeito a erosões e também acaba tendo a desertificação do solo, que é justamente quando o solo não tem mais nutrientes para se sustentar. Então acaba ficando arenoso, ficando com cara de deserto, nada mais crescendo nem produzindo ali, o que é um enorme prejuízo para a humanidade. Mas um enorme problema é a poluição das águas, tanto do mar quanto dos rios. Na poluição do mar,
ela é muito ligada a despejo de esgotos, né? Porque a maior parte do esgoto das cidades são mandadas, né, enviados por emissários submarinos, que eles chamam, para a parte mais distante da orla. E ali o esgoto, geralmente, das cidades é despejado, contaminando, né, a área, o bioma marinho local, né? Com isso, diminui a oxigenação da água, né, acaba exterminando muitos seres vegetais, muitas algas marinhas, né, que são responsáveis por grande parte da produção do oxigênio do planeta. Os animais que estão em volta não conseguem sobreviver pela falta de oxigênio e pela falta de alimentos também. Então causa mortandade de peixes, né, o despejo de lixo também das pessoas nas praias também. Acabam jogando saco plástico, lixo, que os animais que vivem no mar acabam consumindo também. Isso tudo ajuda na extinção de várias espécies que está tendo hoje em dia, inclusive o próprio boto, que é um dos símbolos da cidade do Rio de Janeiro. Já na parte dos rios, você vê muito despejo de esgoto por produção de empresas, né, que despejam seus resíduos nos rios. O crescimento urbano, muitos, né, habitantes acabam construindo suas casas na beira de rios também, nas várzeas. Nisso cria o assoreamento dos rios, né, com despejo, com os lixões que eles jogam no lixo mesmo, ou despejam perto do rio, que aí cria o churume, que a gente já falou, que acaba infiltrando nos solos e contaminando a água doce, que deveria ser consumida pelas pessoas também, né, e que já torna isso impossível. E com isso, acaba tendo, né, o solo fica com uma impermeabilidade prejudicada, com isso geram as enchentes, gera muitos prejuízos à saúde por causa da água contaminada mesmo, né? E a infiltração do solo já não fica mais a mesma, o solo já não absorve mais a água também da mesma maneira, por causa de vários componentes, né, que prejudicam essa absorção de água. E nisso acaba tendo, ajudando no deslizamento de terras. Então, assim, é um outro ponto a ser observado. Mais um ponto que deve ser falado, apesar de que, se a gente notar todos os pontos de todos esses problemas ambientais que a gente está falando, eles se interligam. Em algum ponto, um integra o outro, um tem uma ligação com o outro também, e a maioria deles ocasiona os mesmos problemas. O que é muito comum são as erosões, os deslizamentos, as chuvas ácidas, o efeito estufa, né, o buraco na camada de ozônio, a maioria deles se interligam. Então, um outro ponto para a gente falar que é importante, onde todos se interligam, é na extinção dos biomas. Porque todos esses falados anteriormente, né, acabam gerando uma dificuldade na Terra, no planeta, de se desenvolver e de se recuperar. E isso tudo em virtude da necessidade de consumo do homem. O homem tem uma capacidade de consumo, como a gente já falou anteriormente, muito mais rápida do que a natureza tem de se recuperar. E com isso, acabam não sobrevivendo os animais, que dependem da sua alimentação, que está dependendo da terra estar produtiva, estar em equilíbrio, dos mares estarem limpos, das árvores estarem nos lugares, porque aí elas vão produzir os vegetais que eles precisam, as sementes que eles precisam. E muitas vezes a gente não tem noção de que um determinado tipo de animal aqui no Brasil, que espalha a semente de um vegetal, de uma árvore, que ele consegue levar para outros países, para lugares mais distantes, acaba abalando o equilíbrio do meio ambiente lá também em outros lugares. Então acaba virando uma desertificação generalizada, acaba gerando
um problema ambiental integrado. A gente pensa que é só local, é só endêmico. Não. Um acaba afetando o outro. E isso é que faz o equilíbrio do planeta. E é nesse consumo exagerado, rápido, que a gente acaba atrapalhando o ecossistema todinho dos planetas, tá? Um jeito que a gente ainda não falou, que pode prejudicar muito, é justamente na exploração dos animais para comércio. Entendeu? É você chegar em um lugar e comprar uma tartaruga, um papagaio, um animal exótico, endêmico daquele lugar, uma planta, um vegetal daquele lugar. Ah, é muito bonitinho, é muito diferente, mas você está atrapalhando o ecossistema do lugar, o bioma. O bioma é justamente o equilíbrio de todos esses, do vegetal, do animal e do mineral. Porque os recursos existentes no subsolo daquele lugar, os minérios produzidos naquele lugar, são importantes. Eles têm que estar em equilíbrio um com o outro. Um depende do outro para poder sobreviver. E o homem também faz parte disso tudo. A gente também faz parte da natureza. E tudo que a gente prejudica a natureza, a gente está prejudicando a nossa própria existência. E isso é uma coisa que as pessoas esquecem às vezes. Elas acham que a natureza é para servir ao homem. E não. Tudo faz parte de um equilíbrio. A partir do momento que isso não está funcionando, a gente cria um risco de vida até para o próprio homem que não está pensando nisso. Bom, o último ponto que a gente tem para falar é sobre justamente o que a gente falou do prejuízo, né, que o homem acaba causando a ele mesmo. Com a superpopulação, com o homem, né, tendo mais facilidade na vida de suprir suas demandas, principalmente vivendo em grupo, né, começou a ter uma aglomeração cada vez maior de pessoas que fundaram as cidades, e as cidades foram aumentando, se urbanizando cada vez mais, com uma população cada vez maior, que muitos estudiosos acreditam que a natureza, daqui a um tempo, não vai ter condições de manter, de suprir a demanda de todas essas pessoas. Eles estão criando um crescimento urbano desordenado, né? Eles estão criando cidades, desmatam lugares, desmatam florestas através de queimados, derrubadas de árvores, para botar indústrias, cidades, estradas, escolas, prédios, para conseguir suprir a demanda de cada vez mais pessoas em espaços menores. E para isso, eles criam prédios enormes para morar o maior número de pessoas no menor espaço possível. Eles asfaltam a terra para poder os seus produtos chegarem mais rápido a outros locais, a outras cidades, com outra aglomeração, com uma outra superpopulação. Muitas vezes esses lugares não têm condições de dar o suporte que essas pessoas precisam, não tem uma infraestrutura adequada para isso, não tem condições de ter um esgoto adequado, um espaço para descarte de lixo adequado. Então criam-se lixões. Essa grande quantidade de prédios acaba criando um bloqueio térmico, né? O asfalto, né, no solo acaba também só absorvendo calor, não deixa a água passar, e isso acaba segurando o calor na terra, e o mundo de prédios que tem um do lado do outro acaba criando um paredão que evita que o calor também passe, que uma ventilação corra. A falta de árvores também ajuda a manter esse calor integrado ali no meio, que são as chamadas ilhas de calor, que é justamente por causa desse excesso de urbanização, quando o calor vem é absorvido, só que ele fica retido ali. Até por causa do efeito estufa, do excesso de poluição que a própria cidade produz, ajuda a produzir, né, com seu excesso de veículos automotivos e seus combustíveis poluentes, as suas indústrias perto, né, ajudam no efeito estufa, porque esses gases poluentes que eles emitem
Quando vão para a atmosfera, eles criam uma barreira que também ajuda a segurar esse calor aqui embaixo. Então, surge um outro problema que todo mundo fala muito, o aquecimento global, que é gerado por isso, pelo desmatamento, pela falta das árvores, pela falta do solo livre para poder ter a infiltração da água, para poder ter a absorção da água, para crescimento de árvores, de vegetais, que vão justamente ajudar a ventilar, ajudar a controlar, né, o meio ambiente. Quer ver um outro exemplo disso? Agora vamos fugir do meio urbano. Vamos para a queimada da Amazônia. Uma das principais funções da Amazônia é ser o ar-condicionado do mundo. Você queimando as florestas, né, como teve a queimada no Pantanal, né, tem as queimadas, né, da Amazônia para exploração de minerais nos últimos tempos, você acaba acabando com as árvores, né, que ajudam né, captam o gás carbônico, né, e soltam o oxigênio para a gente. A infiltração do solo, das águas, que ajuda também a manter o clima mais ameno, também é acabado, os solos são desertificados, as espécies que vivem, tanto de animais quanto, né, de vegetais que crescem na área, também saem dali, se acabam, se não morrem queimadas, morrem de fome, acabam indo para outros lugares, acabam indo para as cidades, né? Já que o espaço delas estão sendo invadidos pela urbanização, elas têm que procurar comida em algum lugar. Então, a gente cai no ponto que tinha falado anteriormente, que tudo está interligado. Então, é besteira do homem, é bobagem do homem pensar que isso tudo não vai afetar ele. Então, essa aula é muito importante por isso. Nós temos que parar, nós quanto alunos, temos que captar todas essas informações, guardar bem no nosso cérebro e ver até onde a gente é responsável pelo que acontece na natureza, até onde a gente realmente precisa das coisas, né, dos objetos que a gente acha que tem que ter, o que esses objetos sendo produzidos afetam a nossa natureza, porque sem a natureza, sem a água, sem o ar, a gente não vive. Mas a gente pode viver sem um celular novo a cada ano, sem um monte de enfeites, que no final do ano a gente vai jogar tudo no lixo, que não vai precisar mais. Sem vários carros na garagem, sem um monte de excessos. Então isso é muito importante de ser pensado. Isso vai ajudar a gente a dar tempo da natureza se recuperar, para no futuro os nossos filhos, os nossos netos terem condições de ter um mundo bom para sobreviverem. Isso tudo deve ser pensado e isso é muito importante. Para isso, existem hoje em dia várias ONGs, vários órgãos governamentais que justamente buscam no governo políticas públicas, das pessoas apoio para terem ações que protejam os nossos animais, os nossos mares, o nosso ar, o nosso meio ambiente. E isso tudo depende da gente também apoiar. A gente pode começar com isso em casa, pode começar com isso na nossa escola, pode começar com isso na nossa rua. E a nossa atividade que vem depois é justamente falando sobre isso. Agora que vocês já estão sabendo mais um pouquinho sobre o meio ambiente, sobre os impactos que eles causam para o homem e o impacto que o homem causa para o meio ambiente, vamos descobrir como ajudar tudo a melhorar? Nós queremos um lugar cada vez melhor para a gente viver, certo? Então, para isso, eu vou pedir que cada um veja um problema desse no seu lugar, no lugar onde você mora, tire uma foto ou ache alguma imagem parecida, crie um post ou um cartaz, bote no seu grupo de WhatsApp da internet uma campanha pedindo a colaboração de todos para a gente salvar esse lugar, explicando qual é o problema, quais as soluções que podem ser adotadas
e como a comunidade pode ajudar com isso. É começando de pequenininho que a gente consegue ir longe. Tá? Um abraço para todos, muito obrigado pela atenção, até a próxima aula.